Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos lá para o capítulo 5 do Método Alma. Eu vou falar muito rápido aqui, porque eu tenho que. Hoje é domingo e hoje tem ceia e eu vou levar a palavra lá na igreja. Então, deixa eu começar rapidinho aqui e falar para você. Então, a gente vai falar das travas mentais, quando a dor se transforma em uma mentira, tá? Então, quando a dor ela se torna tão dolorida, tão difícil, que ela acaba se tornando uma mentira dentro de nós para várias circunstâncias. E aí eu vou citar aqui para vocês, tá? Hoje eu quero fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. E aí, você entendendo isso aqui, presta atenção nessa pergunta aqui, tá? Que ela vai mudar completamente o rumo de tudo que você viu até aqui. E se o maior obstáculo, presta atenção, e se o maior obstáculo da sua vida não estivesse nas pessoas que o machucam, ou que te machucam? Nem nas circunstâncias que você enfrentou, mas naquilo que você passou a acreditar depois dessas experiências. Reflete isso. Se você não entendeu, volta o vídeo e reflete nisso que eu estou te perguntando aqui. Porque todos nós carregamos marcas. Algumas são visíveis, né? Que tem pessoas que têm cicatrizes mesmo, marcas que são visíveis, e outras não, tá? Outras são apenas por dentro, que ninguém vê. Ah, eu tô com rímel aqui no dedo. Mas existe um tipo de ferida que, quando é tratada, deixa de ser apenas uma lembrança e passa a ser a controlar a nossa maneira de pensar. Então muda tudo que a gente pensa, tudo que a gente já aprendeu, tudo que aconteceu na nossa vida passa a dominar, vamos falar assim. Então, uma trava mental, ela é uma mentira que nasceu de uma dor e foi aceita como verdade. Então, eu tinha muito problema com trava mental. Muito, 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 muito mesmo. Devido às dores que eu tinha na minha vida. Só que o que eu me permiti, né? Com o tratamento e tudo mais. Eu me permiti alcançar essas travas e me curar, tá bom? Talvez alguém tenha dito que você nunca seria capaz. Talvez você tenha sido rejeitado, traído, abandonado ou comparado durante anos com alguém. O problema não é apenas o que aconteceu com você. O problema é quando essas existências começam a definir e você passa a acreditar que você é isso. Tá? Eu tenho uma paciente que ela estava completamente definida naquilo que ela levou ao longo dos anos as pessoas falando para ela que ela era aquilo. E ela falou, eu sou isso e acabou. E depois no tratamento ela acabou vendo que ela não é aquilo que as pessoas falaram. Entende? Ela é aquilo que Deus chamou ela para ser. A Bíblia nos ensina em Coríntios 2 Coríntios 10, 4 ao 5, que existem fortalezas que precisam ser destruídas. Essas fortalezas, não é quando Deus ele fala, né, que o vaso ele tem que ser pisado para ele reconstruir o vaso, é mais ou menos isso, é você aceitar que você precisa da mudança, que o que você viveu até aqui não quer dizer que é aquilo que você é, mas sim as suas dores te moldaram. Deixa eu ficar de olho na hora aqui que eu preciso correr. Enfim, eu não podia deixar de gravar hoje porque a gente não pode deixar de pular, tá? A gente precisa todos os dias fazer o tratamento aqui. Então, essas fortalezas não são paredes de concreto, são pensamentos, argumentos e crenças que se levantaram contra a verdade de Deus. Eu vou citar uma verdade aqui simples que hoje acabou acontecendo, eu estava conversando aqui, sobre as redes sociais, sobre utilizar chat, IA, essas coisas, essas ferramentas, ou até mesmo ferramenta digital, que é até mesmo Google, Instagram, todas as redes, vamos colocar assim. Ah, lembrando que aqui eu só deixo... Ah, mas já passou dos 3 minutos, não vai adiantar. Esquece que eu ia falar. Mas enfim, e aí o que acontece? Existem pessoas que cresceram dentro da igreja e não aceitam a melhoria utilizando tecnologia, vamos colocar assim. Tem igrejas que não aceitam um computador, um tablet para levar mensagem. E aí são crenças limitantes que aquela igreja criou e ela é findada nisso e também às vezes respeita pelas pessoas, as próprias pessoas que frequentam a igreja. Mas, e uma vez,
uma pessoa falou assim, eu amo muito você, eu não quero que as pessoas te magoem, por isso que eu não queria que você ficasse levando a mensagem na internet, que isso não é coisa de Deus. Então, uma religiosidade tão profunda, mas por conta de tudo que já viveu e entendeu de uma forma errada. Porque até mesmo Jesus, ele sempre quis fazer da melhor forma para as pessoas entenderem. Né? Ele usava, ele não falou lá ele não usou o sábado para curar, coisa que antigamente não se usava. Vamos trazer, porque antigamente não tinha tecnologia, né? Mas vamos trazer para o dia de hoje. Por exemplo, a gente quer assistir um vídeo, uma série, mesmo que seja cristã, vamos colocar assim, a gente não quer o melhor, a gente não sempre busca o melhor, a gente não quer sempre, pessoas que falem na internet, mas que pareça que, né, aquela mega produção. Por que para Deus, dentro da igreja, tem que ser diferente? Por que para Deus a gente tem que parar no tempo? Entende? Se para as coisas do mundo tem que ser as melhores, e Deus falou que o mundo era... E Jesus falou, façam coisas maiores e melhores que as minhas. E é isso, é a gente fazer. Então, você entende que é uma crença limitante, que a pessoa tem aquela crença e ela não muda isso, viu? Não muda. Então, é bem complicado. Vamos lá, continuando. Talvez hoje você viva dizendo, eu não consigo. Eu nunca vou mudar. Eu nasci assim, lembra que a gente falou da idade? Tem outro paciente que falou para mim, eu tenho tantos anos. Eu não vou mudar, se eu não mudei até aqui, eu não mudo mais. E eu tenho uma pessoa que eu conheço também que vive falando isso. Mas a pessoa, sem perceber, acabou mudando. E essa minha paciente falou, não, realmente, eu preciso da mudança. Depois que ela começou o tratamento, ela falou, não, eu vou mudar. Não é nem por mim, e sim por Jesus. Entende? Eu não sou o suficiente, mas eu quero perguntar. Onde Deus disse que isso você é? Como que Deus te falou que você não é suficiente? Como que Deus nunca te disse isso? Se essa voz não vem da palavra, ela não pode continuar governando a sua vida. Ela não pode continuar te controlando. Se não vem da palavra, se não vem de Deus, se não vem do Espírito Santo, você tem que tomar cuidado para não cair na religiosidade ou na crença limitante. Agora eu quero convidar você para um momento de cura, tá? Eu preciso que você pegue uma folha e um papel para você anotar. Pode pausar o vídeo. Pega uma folha e um papel e anota o que eu vou te falar. Em silêncio, tá bom? Você vai anotar a seguinte coisa. Escreva quais são as frases que você mais repete para si mesmo. Reflita, tá? É uma tarefinha aqui. Para si mesmo. Quando está sozinho. Qual é a mensagem que você mais repete? Eu não estou nem pedindo para você mencionar aqui nos comentários. Pega um papel e a caneta e anota, tá? Qual é a frase que você mais repete para si mesmo quando está sozinho? Não escreva o que você gostaria de pensar, o que você gostaria de ser. Escreva o que realmente aquilo habita na sua mente, aquilo que realmente fica martelando. A água me deu soluço. Peraí. Aquilo que realmente fica te atrapalhando, tá? Depois olhe para cada frase e faça essa pergunta. Anota aí. Depois olhe com calma. Para cada frase que você escreveu, você vai fazer essa pergunta aqui, ó. Essa é a verdade de Deus ou é uma mentira construída pela minha dor? Você vai refletir. Será que realmente eu sou isso? Porque muitas vezes, muitos anos eu me condenei. Eu me condenei por mentiras que falaram sobre mim, né? Ouvi de pessoas que eu era Jezabel. Gente, misericórdia. A pessoa nem sabia o que era Jezabel, porque Jezabel não era nada daquilo que ela estava querendo dizer, como se eu fosse uma mulher da vida, e Jezabel não foi nem exatamente isso. Ela veio para destruir de uma forma diferente. Então, essa pessoa não sabia nem o que estava falando. E eu, sem saber também quem era Jezabel, sem estudar a fundo, acabei acreditando naquela mentira, trouxe essa mentira para mim e fiquei anos. Eu falei, não, peraí, eu vou entender quem foi Jezabel. E na minha Bíblia tem um resumo gigantesco de quem foi ela. E eu falei, o quê? Pois eu sou uma princesa do Senhor. Você consegue entender essa diferença? É sobre isso. Ore antes de responder. Orar é o quê? Falar com Deus. Tem gente que, vou ajoelhar, vou meditar, que não tem que o terremoto aparecer aqui que Deus vai estar falando comigo. Não. Você vai somente ajoelhar. Não. Você não precisa ajoelhar, você vai simplesmente falar. Conforme eu tô falando aqui com você, Deus ele vai te ouvir, porque ele é pai. Lembra que a gente conversou ontem de paternidade? Na mensagem anterior. Se você não assistiu, vai lá assistir. Tá no capítulo 4. A cura peça para o Espírito Santo que revele a origem de cada pensamento. Beleza?
peça para que o Espírito Santo te mostre o que realmente está acontecendo, tá bom? A cura da alma começa quando temos coragem de reconhecer as mentiras que carregamos e permitimos que a verdade de Cristo ocupe esse lugar. A gente para de ouvir as mentiras e passa a ouvir a verdade de Cristo. Tá acabando já, hein? Lembre-se, você não é aquilo que fizeram com você. Você não é aquilo que disseram que você é. Lembre-se disso. Você é o que Deus quer que você seja. O que Deus fala que você é. E não que o mundo fala o que você é. Não que as pessoas falam que você é. Ah, mas é a minha mãe que fala. Acima da sua mãe existe Deus, beleza? É sobre isso. E toda vez que uma mentira cair, uma parte da sua alma será restaurada. E você vai parar de achar que você não é suficiente em nada. Que você não serve para nada. Que você tem que viver ansioso, ansiosa. Que você tem que viver deprimido, deprimida. E não é isso que Deus quer. Deus, ele te trouxe hoje aqui para te mostrar o quanto você pode governar. Você é um governador, você é uma governadora. Você foi chamado para isso. Para governar todas as áreas da sua vida. E viver o melhor que Deus tem para você. Não falo financeiramente, porque Deus chama uns para terem e outros não, porque até entrar isso na mente, vamos lá, vamos nesse processo aqui. Mas enfim, Deus te chama para governar a sua vida. Governar a sua vida é governar o trabalho, a quem você é, a sua postura, o que você vai falar, com o seu trabalho e tudo mais, tá? É isso. E toda vez que uma mentira cair, uma parte da sua alma ela é restaurada. A gente falou aqui. E esse é o primeiro passo para viver a liberdade que Jesus conquistou na cruz. Então esse método aqui ele vem para restaurar e para mostrar, ressignificar o que Jesus realmente ele fez por nós lá na cruz e parar de acreditar em mentiras. E se esse mundo está se atualizando, faça favor para mim, se atualize também. Estude, leia, busque, procure, porque sabedoria ninguém tira de você. Sabedoria e conhecimento ninguém tira da gente. Escuta isso. Escuta isso, isso é uma coisa real. Eu leio a minha Bíblia, tanto é que lá na igreja lá a gente leva a palavra só pela Bíblia mesmo, não tem um esboço, tá? Então ali é completamente, não tem nem como o Espírito não tá falando, né? O Espírito Santo. E eu deixo ele sempre conduzir aqui também, eu sempre oro, faço uma reflexão, trago um resumo. Eu peço pro chat resumir o que eu tô falando, porque às vezes o que eu tô falando eu tô na correria e eu não consigo anotar. E aí eu falo, ó, isso que eu tô falando você escreve isso para mim, vai. Aí eu falo, aí eu vou falando e ele vai escrevendo. Aí a hora que eu trago o resumo é exatamente o que eu falei e o Espírito Santo conduziu. Às vezes eu tô tomando banho, saio do banheiro e no chuveiro o Espírito Santo tá martelando na minha cabeça que Deus fala muito comigo no banho. Muito, muito. O Espírito Santo fala assim. É uma das horas que eu falo que é impressionante como ele fala. E aí eu começo a anotar, começo a anotar. E a hora que eu saio do banho, porque não tem como, então às vezes eu coloco lá no chat, já vai anotando aí, chat, vai pra hora que eu sair já tá tudo anotado, pra não perder uma vírgula, entende? E é isso, vamos usar ao nosso favor, vamos fazer o que a gente tem que fazer de melhor pra Deus. Amém? Deus abençoe, beijo!